Patologia Ocupacional da disciplina Medicina do Trabalho, professor Djalma. Aqui na introdução, a toxicidade hematológica tem ocorrido historicamente associada à introdução de algumas substâncias químicas novas e não testadas no comércio. E o que contribui para essa epidemia de toxicidade tem sido a exposição de muitos trabalhadores sem proteção adequada. Algumas medidas elas foram tomadas para a diminuição na frequência dessas doenças. E é importante também identificar os trabalhadores com suscetibilidade aumentada a determinadas substâncias químicas e posicioná-los em ocupações de menor risco. Então, resumidamente, essa exposição a hematotoxinas pode afetar a sobrevida das células sanguíneas, a síntese e o metabolismo das porfirinas, que são as substâncias tóxicas. Pode alterar também a hematopoiese, o risco de neoplasias hematopoiéticas ou a coagulação por meio do desenvolvimento de trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas. Certo, agora a gente vai falar sobre a methemoglobinemia e hemólise produzidas por substâncias químicas oxidantes. A methemoglobina é formada pela oxidação da hemoglobina ferrosa à hemoglobina férrica. Foi percebido cianose crônica provocada pela methemoglobinemia tóxico induzida através dos trabalhadores que manuseavam esses produtos e apresentavam lábios de coloração azul. Com o tempo, foi percebido que a oxidação da hemoglobina era tóxica para os eritrócitos. Então, indivíduos normais, dependendo também da suscetibilidade, expostos a grande quantidade de substâncias químicas oxidantes, irão desenvolver methemoglobinemia e, eventualmente, a anemia hemolítica de corpúsculos de rins. Uma compreensão da fisiopatologia desse fenômeno é essencial para conduzir corretamente essa emergência médica e ajudar a entender quais os agentes industriais e terapêuticos que podem causar hemólise oxidativa em um indivíduo suscetível. Certo, entrando agora na fisiopatologia. A methemoglobina é perigosa, pois diminui a liberação de oxigênio nos tecidos. Essa oxidação resulta em desnaturação da hemoglobina, com formação de hemoglobina precipitada, que são os corpúsculos de rins que falamos no slide anterior, dentro dos eritrócitos. Esses corpúsculos de rins causam rigidez e vazamento dos eritrócitos. Hemoglobinas instáveis, distúrbios na capacidade normal de redução fazem alguns indivíduos serem mais suscetíveis. Precisamos identificar esses indivíduos e diminuir exposições tóxicas a eles, E exposição de methemoglobinemia, que é relacionada à exposição a nitrocompostos aromáticos e aromáticas, incluindo toxicidade na anilina, usada na indústria de borracha. Agora, a apresentação clínica. Vamos ter exposição aguda, que está associada a derramamentos ou uso incorreto. Os sintomas variam dependendo da concentração de methemoglobina. Casos leves vão apresentar coloração azulada assintomática dos lábios e leitos ungueais. Os casos mais graves, o paciente vai estar com cianose profunda e os resultados de laboratório podem indicar hemólise com contagem elevada de reticulócitos e grau variável de anemia. O exame de esfregaço de sangue periférico vai estar corado com corante supravital e isso vai detectar corpúsculos de rins. Falando agora sobre a prevenção. A medida de proteção mais importante na prevenção da hemólise oxidativa é minimizar a exposição atmosférica e cutânea a produtos químicos potencialmente oxidantes, como produto de alcatrão, de carvão, por exemplo. A gente precisa identificar indivíduos suscetíveis. Isso vai ajudar a evitar a ocorrência de toxicidade significativa. Precisamos também realizar rastreamento de deficiência de G6PD em indivíduos suscetíveis e fazer o monitoramento biológico no local de trabalho, que deve ser realizado pela determinação dos níveis de methemoglobina e contagem de reticulócitos. Agora, falando sobre o tratamento ele depende da rápida identificação do problema. É importante obter a história de exposição mais completa possível. É importante assegurar a remoção do agente agressor. É importante detectar a natureza lipossolúvel dos compostos, remover roupa e remover a roupa e que o paciente seja totalmente descontaminado. Intoxicação leve, que é aquela que é menor que 20% de methemoglobina. Observação para acompanhar a progressão dos sintomas
E quando ela for de moderada a grave, que é maior que 30%, administrar oxigênio a 100% por máscara para saturar a hemoglobina remanescente e administrar um antídoto. O antídoto, que é o azul de metileno. Agora a gente vai falar sobre a hemólise associada à exposição a metais pesados. Começando aí a questão que os metais pesados eles constituem causas relevantes aí da anemia hemolítica associada ao trabalho. A gente tem alguns elementos aí como o arsênio, o chumbo, o mercúrio, o cobre e o antimônio. E os mecanismos de hemólise eles são desconhecidos. A exposição desses metais de sulfidrilo aos eritrócitos e a membrana do mesmo absorve solutos e água. Vai resultando na hemólise intravascular. Na apresentação clínica, a gente tem um envenenamento agudo por arsênio, que vai ser aí causado diretamente pela hemólise intravascular aguda, e sinais e sintomas eles vão surgir de 2 a 24 horas após a exposição. Vamos ter aí como sintomatologia náuseas, vômitos, cólicas abdominais, cefaleias, mal-estar e dispneia. No exame físico, a gente pode revelar odor na urina, e taquicardia, taquipneia e hipotensão, e o paciente em geral ele desenvolve uma icterícia. A gente tem aí os limites máximos toleráveis aí de alguns elementos aí que eu acabei de falar, em miligrama por quilograma. A gente pode ver aí na questão do arsênio em bebidas alcoólicas fermentadas, a gente tem uma tolerância de 0,20. Em bebidas alcoólicas fermento destiladas, uma tolerância de 0,10. Em outros compostos aí também a gente tem o antimônio aí, que em bebidas alcoólicas vamos ter também essa tolerância de 0,20. E essa tabela é só mesmo para demonstrar os valores de referência para esses compostos que eu falei anteriormente. Aí em relação ao tratamento, a gente vai ter uma perfusão renal adequada. Suficiência renal ela vai ser indicativa aí de hemodiálise aguda. Vamos ter um monitoramento rigoroso do paciente para a estabilização do sistema renal. E em alguns casos que eles evoluem mais, que são mais graves, é necessária a diálise e transplantes. E também podemos ter a falência renal crônica. Agora, relacionado às porfirias. As características gerais aí relacionadas às porfirias é que é um grupo de doenças raras que vão ser causadas aí por um defeito na produção enzimática da hemoglobina, que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Normalmente, a porfiria ela é resultante de uma mutação genética em um dos genes da produção do M. Os fatores de riscos eles vão incluir tabagismo, alcoolismo, excesso de exposição solar e estresse. Essa tabela aí ela vai mostrar as substâncias tóxicas associadas às porfirias adquiridas em seres humanos. A gente tem o hexaclorobenzeno, a gente tem aí o uso fungicida, temos aí a toxina 2,4 de clorofenol, ela vai ser utilizada como uso herbicida, 2,4,5 triclorofenol vai ser herbicida também, temos a 2, a 3, a 7 e a 8 tetracloridibenzo, P-dioxina, que vai ser contaminante na produção de herbicida. A gente tem outras substâncias aí que podemos usar em produtos de limpeza e também desinfetantes comerciais, plásticos e outros. O tratamento é evitar a exposição aos compostos porfirinogênicos, o uso da flebotomia, que é a porfiria tóxica, infusões de carboidratos em alta dose ou infusões intravenosas de hematina, que é exatamente aí pela porfiria intermitente aguda. Os agentes quelantes de chumbo, vamos ter intoxicação grave pelo chumbo. Bom, agora a gente vai falar sobre os distúrbios associados a uma diminuição da saturação de oxigênio. Vamos falar primeiramente sobre o envenenamento por monóxido de carbono. Esse envenenamento ele ocorre geralmente em trabalhadores que eles sofrem exposição a produtos de combustão dos hidrocarbonetos. Esses trabalhadores também são expostos ao cloreto de metileno. Então, como que vai acontecer? O monóxido de carbono ele vai se ligar à hemoglobina e vai formar um composto chamado de carboxiemoglobina. Esse composto vai levar à diminuição da saturação de oxigênio. Ele vai deslocar a curva de dissociação do oxigênio e hemoglobina
e vai inibir a liberação de oxigênio nos tecidos. Os achados clínicos no envenenamento por carbono são mal-estar generalizado, cefaleia, náuseas, dispneia, vômitos e alteração do estado mental. De acordo com a evolução do quadro e da quantidade também de intoxicação do monóxido de carbono, o paciente pode evoluir para coma, convulsões, arritmia e pode chegar ao óbito. Nas pessoas que sobrevivem ao envenenamento por monóxido de carbono, geralmente elas ficam com déficits cognitivos persistentes e até mesmo outros danos neurológicos. No laboratório, os achados laboratoriais do envenenamento por monóxido de carbono vai ser a polistemia, a hipóxica e a carboxiemoglobina em menos de 6% vai levar o comprometimento da visão e da discriminação temporal e de 40% a 60% vai levar alterações do estado mental e até mesmo a morte. O tratamento das pessoas envenenadas por monóxido de carbono é feito quando tem baixo nível e sem sintomas, que vai ser removido a fonte de exposição. E pode também ser administrado oxigênio, que vai diminuir a meia-vida dessa carboxiemoglobina, que é o composto formado pela junção lá do CO do monóxido com a hemoglobina. E deve ser feita também a prevenção nas áreas em que esses trabalhadores têm contato com monóxido de carbono, principalmente colocando uma ventilação adequada para o ar externo, para evitar esse envenenamento. Outro tipo de distúrbio que é associado à redução da sobrevida dos eritrócitos são aqueles que vão afetar a formação e a morfologia das células sanguíneas. A gente vai falar primeiro sobre a citogenética, que a finalidade dela é justamente o rastreamento das populações com risco à exposição tóxica. Então, vai ser feita uma identificação das doenças que podem ser causadas pela exposição a esses agentes mutagênicos. É um exame direto de células da medula óssea. Através desse exame, é possível se rastrear o monitoramento das populações industriais na pesquisa de exposição precoce. Vai ser possível identificar quais são esses agentes mutágenos e, com isso, vai ser possível remover os trabalhadores que são suscetíveis a essa exposição. Na citogenética, é possível a gente estabelecer essa relação das anormalidades citogenéticas com algumas doenças específicas, como, por exemplo, a pré-leucemia ou leucemia à exposição de agentes mutagênicos, o fato de trabalhadores expostos a agentes em radiação industrial e pacientes que são previamente tratados com agentes quimioterápicos ou radiação. Vamos falar agora sobre a anemia aplásica e os cânceres hematológicos que são relacionados com o trabalho. A anemia aplásica ela é uma anormalidade adquirida das células troncos hematopoéticas pluripotentes. É identificado uma pancitopenia, ou seja, uma anemia, uma neutropenia e uma trombocitopenia, e tem como agentes causadores principais o benzeno, a radiação ionizante e os agentes citotóxicos, como antimetabólitos e agentes alquilantes. Falando primeiramente do benzeno. O benzeno ele é usado como solvente na indústria têxtil e trabalha também com pesticidas. É utilizado em fábrica de borracha, calçados, na produção de petróleo. Quando a exposição ao benzeno ela é interrompida, reduz cerca de 40% dos pacientes à aplasia. E na medula óssea, no exame feito na medula óssea, vai ser identificado hiposcelularidade com substituição gordurosa. Agora vamos falar um pouco sobre a radiação ionizante. A exposição externa à radiação ionizante é mais comum. O risco de anemia aplásica apresenta-se aumentado cerca de 3 a 5 anos após a exposição. Pode cursar com leucemia e o tratamento vai ser de suporte e também pode ser feito o transplante da medula óssea. Aqui nessa tabela a gente tem o exemplo de outras substâncias químicas que podem ser a causa de anemia aplásica no ambiente ocupacional, como por exemplo o benzeno e o arsênio. E agora eu vou falar um pouco sobre síndrome mielodisplásica. É um grupo de distúrbios genéticos adquiridos das células hematopoéticas que é caracterizado por hematopoiese ineficaz. A sobrevida
é menos de 12 meses e a medula óssea apresenta-se com displasia das 3 linhagens celulares e celularidade medular normal. O tratamento é feito através do transplante da medula óssea halogênica e também pode ser usado azacitidina, lenalidomida e destabina. O mieloma múltiplo é a leucemia crônica de células beta diferenciadas, cursa com anemia, doença óssea lítica e osteopênica dolorosa, produção de imunoglobulina monoclonal, hipogamaglobulinemia e sobrevida curta. E o tratamento do mieloma múltiplo também é feito pelo transplante de medula óssea e pode ser usado também talidomida, quimioterapia e corticosteroides. Agora eu vou falar um pouco sobre os distúrbios associados à redução da sobrevida dos eritrócitos, começando com a trombocitopenia tóxica. Aqui nessa tabela tem alguns agentes tóxicos associados à trombocitopenia isolada. E os distúrbios associados também à redução da sobrevida dos eritrócitos, como a exposição ocupacional a agentes antineoplásicos. Os enfermeiros farmacêuticos vão correr um risco maior de exposição a agentes potencialmente mutagênicos. E tem alguns métodos para avaliar esse risco, como a determinação dos níveis sanguíneos e urinários do fármaco, monitoramento citogenético e ambiental. E qualquer agente citotóxico deve ser administrado com cuidado, com o uso de luvas, de roupas protetoras e também um sistema de manejo apropriado dos dejetos. E é isso. Muito obrigada.